Olá, boa tarde, obrigada a todos. Eu sou Lívia Smith, cirurgia plástica, membro da Sociedade Brasileira, Sociedade Americana e Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica. Queria agradecer o convite da John Medical para falar hoje sobre um produto muito interessante, um produto que a gente usa bastante e a gente vê cada vez mais aplicabilidades na prática cirúrgica, que é o Flubble. O Flubble é uma matriz dérmica líquida que a gente usou principalmente no início para tratamentos de cirurgias com defeitos cavitários. Retornando nesse assunto que eu gosto, talvez seja uma das pessoas que use há muito tempo e numa gama variada de casos. O Flubble é uma matriz dérmica. O que é uma matriz dérmica? É um tecido andaime, seria uma tradução ao pé da letra do inglês, mas eu prefiro pensar como um tecido molde. Então, tu vai ter um molde tecidual servindo como arcabouço para população de células humanas. Vai usar um tecido animal, ovino, caprino, bovino, até de alguns peixes. E esse tecido vai ser processado, retirado todo o DNA, sem a chance de infecção cruzada com bactérias e vírus animais, como os xenoenxertos clássicos. E esse tecido processado, ele estimula de forma, digamos assim, incomparável o crescimento de neovasos. O Flubble, ele tem uma particularidade, sendo um produto único, que ele é uma matriz líquida. Então, ele vai permitir que tu crie tecidos novos, tá? Sem precisar fazer a enxertia clássica da cirurgia plástica, ou com curativo de Brown, ou com curativo de pressão, e vai permitir que tu acesse estruturas sem ter um campo aberto. Se tu tem um túnel mais profundo, tu não vai precisar abrir um tecido íntegro para preencher. Vai com um device dirigir o produto até o local, tá? E o que a gente tem de novidade que a gente está falando aqui? Classicamente, o Flubble era utilizado em cirurgia ortopédica ou cirurgia de extremidade. Tu teria uma fístula e não teria como preencher. Às vezes o paciente, na maioria das vezes, não tem condição de fazer uma cirurgia maior por falta de tecido, por estar instável, por não ter tecido viável ou por ser uma cirurgia muito grande. Às vezes tem que fazer uma cirurgia microcirúrgica, não tem opção. Aí tu tem, de um lado, uma cirurgia muito difícil, muito complexa, num paciente muito ruim, e do outro lado, tu tem um produto pronto, pega no estoque do hospital, prepara sem trauma nenhum para o paciente e simplesmente coloca no leito e esse tecido cresce. Mas o que a gente observou com a prática cirúrgica? Que esse é um produto que ele tem uma gama muito maior de usos, não só no uso de fístulas. Ele serve para uma série de funções. A gente tem ótimos resultados como substitutivo de volume, a gente tem ótimos resultados na melhora da qualidade cicatricial, tanto na textura, na aparência, na tensibilidade da cicatriz, como no aumento do aporte de sangue para a cicatriz. Quem trabalha com paciente grave, quem trabalha com paciente que foi muitas vezes operado, a gente sabe que a gente precisa de sangue. A partir do momento que tu não tem vaso, tu não tem cicatrização adequada, tu não tem um tecido com a tensão adequada, e não chega antibiótico. Outra coisa interessante, como volumizador, vários pacientes, a gente faz a lipoenxertia, vários pacientes não têm condição de fazer uma lipoaspiração e preparar essa gordura, por não ter condição clínica, por não ter gordura suficiente. Tem muitos pacientes magros ou altamente debilitados, e tu tem nesse tempo um produto que está pronto. Tu vai fazer a preparação dele, tá? Que a pessoa tem que saber preparar. Ele tem toda uma técnica específica, que a gente pode mostrar depois. Utilizando a forma correta de aplicação, que a gente tem que respeitar um espaço, a gente tem que respeitar um ordenamento tridimensional, tu consegue repor volume num paciente. Um paciente que foi mutilado por alguma cirurgia ou que perdeu tecido. E além de repor volume, tu vai repor um volume com um tecido altamente vascularizado. Outra coisa, assim, que é muito interessante, tem pacientes que têm casos muito, muito graves, como o pioderma gangrenoso ou doenças gangrenosas ou imune, em que o próprio corpo ou bactérias destroem uma parte tecidual muito importante e a gente não consegue fazer cirurgias locais, porque qualquer trauma cirúrgico que tu vá adicionar a essas lesões, elas vão dar uma reação imune maior e o paciente vai perder mais tecido ainda. E o que a gente observa é que esse tecido animal trabalhado, tá, ele tem uma resposta bastante satisfatória nesses casos de gravidade. Na minha opinião, na minha prática cirúrgica, isso eu estou falando de muitos anos, muitos casos, uso quase diário, rotineiro,
Eu posso dizer que o Flubble é uma tecnologia que veio para ficar. Acrescenta muito, opções de produtos com resultado semelhante, muito parcos, e na mão do cirurgião adequado, um cirurgião que tenha background em reconstrução, e que saiba usar os devices adequados, tem resultados muito bons, nenhum trauma para o paciente, nenhuma mutilação, e é uma cirurgia muito rápida e muito fácil. E é um dos poucos meios que a gente tem de aumentar uma circulação local. E a gente sabe como isso é importante. Tem opções como hiperbárica, laser, sim, mas o mais importante é que são tecnologias que só se somam, e são tecnologias que não vão causar morbidade para o paciente. Tu não vai fazer um retalho, tirar um músculo, fazer uma baita cirurgia, uma anestesia geral, lesar um tecido de forma irreparável. Tu vai simplesmente pegar um produto pronto, preparar e utilizar. Outra novidade, assim, que a gente faz é o uso injetável dele, que é uma coisa fantástica, porque tu vai ter um resultado sem incisão, como se fosse um produto injetável, um preenchimento, só que tu não tá preenchendo um produto que vai ser um corpo estranho. Tu tá preenchendo com um produto que vai gerar tecido humano. Ele vai ser substituído com o tempo para um tecido 100% humano. E mesmo no primeiro momento é um tecido sem DNA animal, só com DNA humano. Diferente dos outros tipos de preenchimento, são corpos estranhos. Então, tu consegue dar volume, dar forma, sem aquela resposta possível imune, que às vezes tu vai observar a longo prazo. Então, eu acho uma opção segura, uma opção pouco utilizada ainda, até por isso que eu vim ajudar a falar sobre o produto, que não está disponível em todos os centros.